E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre a área de engenharia eletrônica. Então, eu quero te convidar a você sentar aonde você estiver, pegar um caderninho ou pegar as notas do seu celular para anotar, porque eu sei que vai vir muita coisa boa dessa nossa conversa aqui hoje. Você, talvez assim como eu, tem muita curiosidade de entender um pouquinho mais sobre essa área. Então, fica com a gente até o final para acompanhar tudo que nós iremos falar por aqui. Pessoal, eu quero te convidar, você que ainda não conhece o nosso aplicativo, a entrar na sua loja de apps aí e baixar o nosso aplicativo aqui do Pão Diário Universitários. É só entrar lá e pesquisar Pão Diário Universitários e baixar o nosso app. E a parte boa é que tudo é gratuito lá no nosso app. Então, seja os conteúdos aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, não segue a gente lá, quero te convidar a você entrar aí e seguir a gente, @Pão Diário Universitários, e ficar por dentro de todas as novidades aqui no Ministério Pão Diário. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, sou o João Heck, sou acadêmico de psicologia, sou membro da Alcance Curitiba, tenho 24 anos e estou aqui para mais uma conversa que tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E hoje eu tenho a honra de ter aqui conosco um parceiro nosso aqui já do Pão Diário, que já participou de um Conexão Universitária, que é um outro programa aqui dentro do Ministério Pão Diário Universitários, que é o Maurício Breternitz. Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se apresenta aí para a gente. Olá, bom dia, boa tarde, onde é que estão todos aí no Brasil? Bom, meu nome, como o João disse, é Maurício Breternitz e profissionalmente eu sou engenheiro de eletrônica, na verdade eu faço bastante mais do que isso, eu fiz a carreira, bom, depois eu dou os detalhes, mas eu tenho trabalhado mais focado na área de informática e especialmente também bastante de inteligência artificial. Mas, bom, primeiro, só para dizer, então, eu trabalho mesmo, a minha formação básica é como engenheiro eletrônico. Bom, depois, João, podemos falar exatamente o que um engenheiro faz e como é que ele pode Uhum. fazer. Rapidamente eu falo para vocês agora de Portugal, embora, bom, a minha formação básica foi no Brasil, mas parte foi feita nos Estados Unidos, onde eu fiz a boa parte da minha carreira, mas agora estou aqui em Portugal, envolvido ainda com pesquisa, que eles chamam de investigação aqui, e bastante também de orientação de alunos. Mas, João, podemos seguir. Beleza. Maurício, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco novamente. Tenho certeza que sua trajetória de vida de forma profissional vai edificar bastante a nossa vida aqui. Pessoal, vamos lá então para a nossa temática, engenharia eletrônica. Talvez você se pergunte assim como eu não faço nem a mínima ideia do que um engenheiro eletrônico possa fazer. Eu sei que algumas coisas eu posso ter noção, mas de forma geral, assim, tenho certeza que tem algumas coisas na área que eu não faço ideia que o engenheiro eletrônico poderia fazer. E eu gostaria de começar perguntando, Maurício, o que que um engenheiro eletrônico ele faz ou também pode fazer? Conta aí pra gente. Olha, isso é boa pergunta, especialmente porque hoje em dia a tecnologia e os controles eletrônicos se encontram em tudo. Até de brincadeira, quando eu estava na universidade, muitos anos atrás, estudei no ITA aí no Brasil. A gente dizia que era coisas que são pequeninas, menos que, sei lá, 1 centímetro, 5 centímetros. Já quando é muito grande, aí se trata do domínio dos engenheiros elétricos, que tratam daqueles grandes motores elétricos, de coisas de transmissão. Então, coisas pequeninas. Bom, basicamente, o engenheiro eletrônico e a eletrônica hoje é utilizada em várias áreas. Primeiro, eu vou falar só na parte de controle. Então, vários Uhum, equipamentos são controlados por circuitos eletrônicos. Aliás, essa é uma das dimensões da engenharia eletrônica, que são o controle de outros equipamentos, a controle de motores, a controle de portas, até o controle remoto de muitas coisas também uhum, tem um circuitozinho eletrônico lá dentro. Uma outra grande parte também é a área de telecomunicações. São antenas, são a transmissão de sinais de rádio de um lugar para outro, isso que permite que os fones celulares hoje funcionem, que a nossa internet funcione e tudo aquilo. Bom, aí no Brasil, então, há várias coisas, eu só vou falar rapidamente. Uma era o projeto de circuitos eletrônicos, então isso é feito também, como eu falei, tanto para controle, como para comunicações, como para outras áreas. E uma coisa que eu falei para mencionar também hoje em dia é o controle digital, circuitos digitais, uhum, e aí entra também toda a parte relativa com a computação. Existe certamente, então, uma parte que é a programação dos sistemas, é mais a área de informática,
Mas quando esses sistemas interagem com o mundo, seja com o controle de algum equipamento, aí já entra o domínio também de vários engenheiros eletrônicos que fazem essa transição do mundo só de programação para o mundo do o mundo real, ou seja, o controle, Uhum. tanto na parte dos sensores, detecção de dados, depois decidir o que fazer com esses dados e tomar alguma atitude a respeito. Então, basicamente, é uma ideia bastante generalizada do que podemos fazer com isso. Muito bom. Então, isso quer dizer, Maurício, que nós estamos rodeados, né, dessa parte da engenharia responsável por um engenheiro eletrônico desde o momento que a gente abre o portão eletrônico da nossa garagem, desde o momento que a gente pega o nosso celular para atender uma chamada, desde o momento que a gente entra num computador também para acessar algum site que foi programado. Então, nós estamos permeados o tempo todo pela eletrônica, certo? Exatamente, exatamente. Então, inclusive, essa área é importante não só para a pessoa, pessoalmente, mas também para o país, né? Uhum. Então, o Brasil tem muitos engenheiros dessa área de eletrônica e também existe toda a parte de fabricação desses próprios componentes eletrônicos, que também é muito importante aí no Brasil. Perfeito, muito bom. E agora, uma pergunta mais pessoal, né, Maurício? Como que você decidiu ir para essa área? Depois você pode falar um pouco da graduação, mestrado, enfim. E se houve alguma interferência divina, se houve, às vezes, uma voz de Deus aí no meio do processo falando assim, ó, Maurício, vamos para essa área aqui, conta aí para gente. Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Bom, primeiro eu vou contar a história e depois eu vou fazer algumas reflexões a esse respeito. Bom, no meu caso, eu sofri bastante influência. E não, anos atrás, antes da internet, haviam os radioamadores. São pessoas que têm pequenas estações de rádio na sua casa e falam uns com os outros. E, de novo, no Brasil de 40, 50 anos atrás, isso era até útil. Bom, por acaso, o meu pai era um desses Olha radioamadores só. e desde criança eu ajudava, desde menino eu ajudava a instalar antena, a fazer testes com aquele equipamento. E o fato de haver uma infraestrutura de telecomunicações feita por amadores, como eu falei, naquela época o Brasil não tinha tanta infraestrutura, havia também um serviço à sociedade, que a pessoa vinha, olha, pode dar um recado para alguém lá no Uhum. Nordeste, aí lá ia meu pai, ligava o equipamento e ficava, olha, tem alguém do Nordeste por aí? Ah, não tem, mas eu sou da Bahia. Tá bem, passava o recado para o cara da Bahia. Aí o cara da Bahia ficava tentando passar adiante. Então foi uma coisa, quer dizer, foi uma experiência. Então, desde cedo eu já fui exposto a um tipo de eletrônica, que era essa parte de telecomunicações e tudo isto, né? E isso gerou interesse. Então, mesmo na escola, eu tive interesse por essa área mais matemática, física e tudo Uhum. aquilo. Ah, tá bom. Então, só para contar, como eu falei, eu estou estudando essa área. Quando eu chegar na época de vestibular aí no Brasil, eu fiz e fui lá para o ITA, que tem uma graduação muito boa em engenharia eletrônica, e chegando lá eu fui exposto a várias outras áreas. Então, como se agora fazer umas considerações, eu agradeço a Deus porque eu creio que Ele opera em nós. Aliás, o texto que eu ia Uhum. falar mais adiante é aquele de Efésios, em que Deus preparou de antemão boas obras. Então, eu creio que esse ambiente em que eu fui criado e fui exposto, e também era uma família cristã, já me preparou um pouquinho de antemão para trabalhar e andar nessa área. Uhum. Podemos falar disso logo depois, porque isso me estimulou depois a seguir uma carreira mais acadêmica. Eu fiz um mestrado na área de ciência de computação e um doutoramento também em engenharia de computadores. Eu posso falar depois, porque aí eu me especializei numa outra área. Eu Uhum. trabalhava na área de arquitetura dos chips, das CPUs. Eu trabalhei Uhum. para a Intel, eu trabalhei para Advanced Micro Devices, a AMD, que fazem as CPUs que estão nos computadores portáteis hoje. E essa é uma área que há bastante desenvolvimento. Bom, tem muita gente trabalhando em pesquisa. Você vê que a cada ano o computador fica mais rápido. Por quê? Tem muito trabalho por trás disso, tem muita gente, muitos engenheiros que têm como objetivo reduzir os custos, reduzir também o Uhum. consumo de energia e fazer com que esses sistemas sejam mais rápidos. Mas para dar um contexto maior, eu vejo isso assim. Por exemplo, na minha área, que é engenharia de eletrônica, eu tive muitos colegas, a gente sempre trabalha em grupos. Aliás, Uhum. essa é uma visão bastante importante, não a área da gente. Esses projetos são muito grandes. Por exemplo, para fazer um chip na Intel, chega a ter 2.000 engenheiros em certos Nossa. pontos do projeto. E nós trabalhamos bastante em grupos, então isso é importante
esse relacionamento, saber trabalhar bom com as outras pessoas. E eu queria ligar isso também para o fato de que nós somos criaturas de Deus criados para boas obras, ou seja, naquele ambiente que eu estive, por exemplo, quando eu estava na IUD, em algumas ocasiões eu era o único cristão do grupo. E são pessoas que eram meus colegas do dia a dia, com quem eu interagia todo dia, ia almoçar junto, ia andar de bicicleta juntos. Uhum. Então, nós tínhamos ocasião de partilhar nossa vida nesse contexto. Muito bom, Maurício. E o que eu acho incrível é que, assim, aqui no Redimindo Profissões a gente ouve diversas histórias, né? Pessoas que estavam em uma área específica e aí Deus foi lá e chamou essas pessoas para outra área que hoje é de fato a área onde estão atuando, enfim, então Deus pegou de um lugar e colocou em outro. Mas eu acho incrível como pessoas assim como você que foram, né, trilharam um caminho em que Deus foi colocando coisas e aptidões, talentos desde o início. Porque, por exemplo, assim, eu não me coloque para fazer tantos cálculos assim. Eu sou um cara lógico matemático, por mais que eu tenha uma região no meu cérebro que funcione um pouco mais para essa área, mas eu sou um cara de humanas, sou um cara de biológicas, eu sou dessa área, sou da teologia Isso. também, então eu acho incrível como essas aptidões que o Senhor coloca, né, em nós e outras que a gente vai desenvolvendo conforme os anos, né, forma quem nós somos hoje e direciona também nossa vocação. Muito bom, Maurício. E queria te perguntar, algo que a gente conversa bastante aqui no Redimindo Profissões, é que, né, a gente tem uma noção, né, nós trabalhamos através da cosmovisão cristã, né, sobre queda, redenção e consumação, e nós sabemos que após a queda, né, a queda de Adão, todas as coisas foram contaminadas pelo pecado. E eu queria te perguntar, como que, de alguma forma, a engenharia eletrônica, ela foi corrompida pelo pecado, e se você tem alguns exemplos de profissionais que tomam atitudes, né, que tem como foco prejuízo das pessoas nessa área da engenharia eletrônica. Olha, puxa vida, essa de novo é uma boa pergunta que tem muita reflexão. Mas olha, deixa eu só pegar no finzinho do que você falou aí, Por porque foi favor. muito bacana. Uma outra coisa que, quando você estava falando, eu me lembrei de um trecho que fala da multiforme sabedoria de Deus. E eu acredito que cada um de nós vê um pedacinho. Por exemplo, eu tenho uma visão, tenho um certo tipo de olhos, eu vejo a beleza que Deus faz até nos circuitos eletrônicos, como as coisas Sim. são bem feitas e bonitas. O biólogo consegue ver coisas que eu não entendo. Então, temos também pessoas e cristãos em várias áreas do conhecimento, e no fundo isso também é uma manifestação da sabedoria de Deus. É como fala Salmo Com 19, certeza. cada dia mostra a sabedoria outro dia. Então tá. Agora, vamos falar sobre essa questão das coisas contaminadas pelo pecado. Deixa eu pensar. Bom, certamente podemos ter exemplos de como que o pecado se manifesta, por exemplo, na engenharia eletrônica. Eu não diria que é engenharia eletrônica em si, mas talvez seja através de pessoas que estão envolvidas nesta área. Com certeza. Porque antes disso, até vou te dizer, durante o meu doutoramento eu tive uma questão séria mesmo a respeito. Até por um acaso, o tema da minha tese eu fazia computadores especializados para uma tarefa. Então, em vez de fazer um computador de propósito geral que serve para tudo, era um propósito bem específico, certo algoritmo e coisa assim. E porque era específico, ele poderia ser bastante mais eficiente, poderia ser otimizado, etc. Porém, mesmo naquela época havia aquela questão, e eu tive essa questão com relação a, por exemplo, a tecnologia que eu desenvolvi pode ser utilizada para fins destrutivos, por exemplo, para apoio na guerra. Olha só. E é até interessante, por um acaso, e aliás é um outro exemplo de cristãos, eu fui abençoado que a pessoa que orientou o meu doutoramento, chama-se John Chen, ele é professor na Carnegie Mellon University nos Estados Unidos, e ele é um dos melhores arquitetos de computador do mundo. E também é cristão, é um cristão bastante sério. Demais. Então, e nós discutimos bastante esse assunto e chegamos, afinal, a uma conclusão. Mas a minha perspectiva no momento é o seguinte, por exemplo, às vezes a tecnologia em si, ela pode ser neutra, mas pode ser usada para o bem, por exemplo, podemos fazer alguma coisa para a guerra ou para outras coisas,
E pô, é claro que ela é utilizada muito para o bem. Temos equipamentos eletrônicos e equipamentos médicos Uhum. hoje que salvam vidas, Sim. e exames médicos e tudo aquilo. Então, olha, como é que eu vou dizer o seguinte? Então, nesse caso, por exemplo, uma engenharia corrompida pelo pecado, eu poria isso de uma forma. Infelizmente, pode ser utilizada por pessoas corrompidas pelo pecado. E Uhum. isso vai até coisas do tipo fazer um equipamento de baixa qualidade, por exemplo, um equipamento médico. Se eu faço uma coisa barata, se eu pego e projeto um circuito que funciona 90% do tempo, se Uhum. é uma coisinha que não tem muita, sei lá, um abridor de porta que de repente não abre, mas eu aperto o botão de novo, abre, tudo bem. Agora, se é um marca-passos cardíaco, ele tem que ser um equipamento de alta qualidade. Então, infelizmente, eu acredito que pode haver exemplos de corrupção pelo pecado, por Uhum. exemplo, talvez por uma escolha de materiais de menor qualidade. Uhum. Basicamente, até a expressão em inglês é cutting corners, é quando a gente corta e pega um atalho num projeto qualquer. Então, no momento, a minha atitude é assim: sim, uma tecnologia tem que ser utilizada com bastante cuidado, Uhum. porque muitas vezes, especialmente porque uma coisa hoje é poderosa, por exemplo, eu estou falando de um equipamento médico qualquer, por exemplo, pode Uhum. ser um marca-passo que eu coloco no coração de alguém. Então, há uma responsabilidade muito grande. Agora, isso pode ser utilizado para o bem ou para o mal, e aí cabe a nós. Até eu tenho um outro exemplo, um outro colega meu que era engenheiro aeronáutico, é formado no ITA também, e Uhum. ele trabalhava em projeto de aviões, aí uma época estava trabalhando numa firma que fazia mísseis. E ele, Nossa. como cristão, convenceu-se de que não era uma boa área de trabalho e saiu e trabalha na Boeing projetando aviões. Então, então, cada um de nós deve, claro, em oração, falar com Deus, falar consigo e ver se há alguma decisão a ser tomada ou não. Então, bom, a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno e nós estamos aqui e aí nós dependemos da orientação do Espírito de Deus para nos ajudar a decidir exatamente em que direção caminhar. Muito bom, muito Mas bom. olha, essa Fa- pergunta é muito, muito, muito boa, tá vendo? Sim, é que quando a gente. Eu acho incrível isso que você trouxe, até o exemplo mesmo do seu amigo, né, do engenheiro aeronáutico. É, como nós, como cristãos, nós precisamos olhar sempre para a palavra de Deus e moldar, e isso deve moldar os nossos comportamentos, a nossa moral, enfim, tudo que a gente faz, porque nós cremos no evangelho completo. Nós não cremos que, né, quando nós cremos em Cristo, seguimos a Cristo, né, somente a área da espiritualidade, né, da nossa vida, ela se converte. Não, nós, como seres completos, nos convertemos ao Senhor e seguimos a Ele. Então, quando isso entra em xeque, às vezes, poxa, talvez ele poderia ganhar menos dinheiro trabalhando, né, na fabricação de Boeings, mas pelo menos ele saberia que estaria fazendo algo que iria agregar na vida das pessoas e não destruir vidas, né, através da fabricação de mísseis. Eu acho que isso é o cerne, né, Maurício? Exatamente, João. E agora, olha, esse exemplo é bastante claro, quer dizer, qualquer um, para nós fica bem claro. Às vezes há decisões que não são tão claras assim. E aí, nesse caso, que a oração, o conselho de bons amigos cristãos, aliás, também de outras pessoas que trabalham em áreas similares, ah, vai valer a pena, né? De novo, é por Sim, isso que nós temos uma comunidade, a comunidade dos irmãos de Cristo, e essa é uma outra beleza, viu? Até foi sim. uma experiência. A primeira vez que eu ainda era aluno do ITA, eu fiz um estágio nos Estados Unidos, depois voltei ao Brasil, e uma coisa que me marcou foi a quantidade de pessoas que eu encontrei ao caminho, e depois eu percebi que eram cristãos. Então havia uma grande comunidade, ou seja, nós não estamos sós em qualquer lugar do mundo que estejamos, seja Brasil, seja Estados Unidos. Eu agora moro em Portugal e temos uma comunidade. Sim, isso é muito bom. Eu, em uma outra gravação aqui, dando uma estudada sobre a área matemática, enfim, os cientistas dessa área, eu descobri que vários cientistas e matemáticos que marcaram, né, e que até tem o nome, né, no Sistema Internacional de Unidades,
foram cristãos convictos e completamente entregues ao Senhor. Então é muito lindo olhar para isso, né? E Exato. Maurício, eu queria entrar num assunto, né, que eu sei que vai entrar um pouquinho na tua área de inteligência artificial. Eu gosto muito de filmes de ficção científica. Eu sou fascinado. De forma geral, eu amo filmes bem produzidos, enfim. Mas os de ficção científica cativam muito os meus olhos. E existe um filme que eu acho incrível, mas que ao mesmo tempo ele me assusta um pouco, que é o filme Ex Machina, né, que conta a história de um programador que ele desenvolve um robô em forma de um ser humano feminino e que, na verdade, é uma inteligência artificial e que ele passa a conviver com essa mulher, né, em forma de robô. E no final, enfim, não vou dar spoiler do que acontece no final, não vou contar aqui para o pessoal, mas assistam para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Então, eu queria te perguntar, por mais que isso pareça em um futuro muito distante, a gente sabe que não é tão distante assim. E eu queria saber como que você acha que nós, cristãos, devemos nos relacionar com esses avanços tecnológicos desenfreados que nós temos por aí. Olha, de novo, excelente pergunta. E eu já vi esse filme, eu gosto bastante dele. Aliás, o lugar é muito bonito. Bom, primeiro tem o seguinte, aliás, nós temos um exemplo mais recente, não sei se você tem acompanhado, há um programa feito por uma firma chamada OpenAI que se chama ChatGPT, ChatGPT Conheço, em inglês. conheço. Uhum. Eu já experimentei algumas coisas e bom, eu já digo a minha opinião a respeito dele, mas o fundo é o seguinte, é mais um avanço tecnológico e, como disse, eu no momento eu também trabalho nessa área de inteligência de máquina, se bem que só para deixar claro, na verdade o meu foco nesse trabalho continua sendo a parte do circuito eletrônico, como fazer os Uhum. circuitos mais eficientes, então eu não sou aquele cientista que inventa novos algoritmos, mas eu estudo aqueles algoritmos, eu faço as coisas andarem mais rápido, ou mais barato, mais eficiente, etc. Mas até a minha experiência com esse ChatGPT, então eu estava escrevendo até um artigo aqui, eu Uhum. resolvi experimentar e olha, é impressionante. Ele parece que reage bastante às inputs que dá. Né? No meu caso, eu pedi que esse programa escrevesse algumas frases a respeito da proposta tecnologia que eu tinha. E olha, saíram umas frases muito boas que eu poderia até utilizar na minha proposta. Só que saíram umas bobagens que soavam muito bem. Então, Uhum. a minha conclusão, e aliás parece que ser da grande maioria das pessoas que usa esse programa em particular, é que a tecnologia ainda não está naquele ponto. Ela, de novo, é uma compilação de muito conhecimento, tem uma quantidade de dados absurda que entrou na criação daquilo, então, ela fala coisas que têm uma forma boa, mas não parece entender muito bem daquilo que ele está falando, embora soa bem. E isso leva ao meu ponto, até com relação a avanços tecnológicos. Bom, Uhum. primeiro, como cristãos, como falei, isso tudo, a meu ver, são, de novo, manifestações da multiforme sabedoria de Deus. Então, em vez do cristão, sei lá, dizer, não, não quero saber disso, isso é do diabo, Uhum. vamos entender, vamos utilizar isso para o que seja melhor porque, como disse, no momento, por exemplo, esse programa, ele até soa muito próximo, será, a um diálogo com um ser humano, mas eu Uhum. ainda tenho a impressão que ele não tem a melhor ideia do que ele está falando. Então, por isso, e é de novo agora, como cristãos, tem aquela dimensão da alma. Eu não sei direito o que é alma, não sou teólogo, nada disso, mas eu percebo que a alma ainda está faltando nisso. Uhum. Então, olha, essas coisas são. Deixa eu voltar um pouquinho. O avanço da tecnologia da inteligência artificial foi muito grande nos últimos, eu diria, 10 anos, especialmente a parte de processamento de imagens, reconhecimento de imagens. Até me impressionou aí no Brasil, por exemplo, o uso de tecnologia de reconhecimento facial. Uhum. E, de novo, aí traz de volta aquela nossa pergunta anterior, que é a questão do uso da tecnologia para o bem ou para o mal. Né? Nós temos ideias Uhum. que alguns governos utilizam esse tipo de tecnologia para fazer mais vigilância sobre os cidadãos e fazer coisas desse tipo, ou seja, e é claro, eu poderia também usar programas que me fazem ter uma face ou falar como se fosse você. Eu Uhum. posso enganar uma terceira pessoa. De novo, volta àquela discussão que nós falamos da tecnologia para uso do mal, e isso, a meu ver, é apenas um sintoma do fato de que, como dissemos, o mundo jaz no maligno.
Uhum. Mas, de novo, voltando à sua pergunta, então, esses avanços de tecnologia são impressionantes. Agora, eu tenho esperança de que eles sejam utilizados para o bem. Por exemplo, eu estou agora envolvido em um projeto que é, de novo, a criação de circuitos muito pequenos, muito leves. A ideia é colocar um pouquinho de inteligência em sensores. Então, há sensores, sabe, uma coisinha de plástico que eu Uhum. colo numa pessoa, por exemplo, e faz uma monitoração do batimento cardíaco dela. A ideia é detectar se ela está tendo uma arritmia, se está tendo um problema. Uhum. Então, eu creio que isso, de novo, pode ser um uso da tecnologia que pode vir a ser benéfico. Uhum. Então, de novo, para concluir, eu vou dizer isso. Eu acho que o cristão deve se relacionar com o avanço tecnológico, como outros tipos. Eu diria que assim, vamos entender primeiro qual é o nosso chamado nessa situação. Eu diria também que, bom, se possível, vamos entender do que se trata e vamos utilizar isso da maneira que seja mais adequada para o nosso propósito. Por exemplo, eu pretendo continuar usando o ChatGPT, já Uhum. estou consciente das limitações dele, mas eu pretendo acompanhar essa tecnologia e isso, num certo sentido, em certos lados vai, por exemplo, no meu caso, me facilita o trabalho. Eu tenho que trabalhar, Uhum. escrever várias propostas, eu posso usar aquilo para fazer uma versão inicial, depois eu analiso e faço uma coisa que é mais coerente. Uhum. Eu vou dar só uma breve introdução pessoal, o que, que seria esse chat GPT, né, que popularmente que tá começando a ser conhecido aqui no Brasil. Então, por exemplo, você que trabalha com marketing, trabalha com atendimento ao cliente, você contrata o chat GPT para ele ter respostas automáticas e você programa ele ali para dar esse nível de respostas, né, e você, de fato, às vezes não precisa ter um funcionário que você pague, né, R$ 2.000 por mês para ele fazer somente essa função de responder o cliente. Então, são vários exemplos, ou até mesmo como o Maurício citou, né, da escrita de um artigo científico, você dá as palavras-chave para ele, você diz ali o que você quer, e você diz até assim, de 10 páginas, ele escreve, né, um artigo de 10 páginas para você. Então, assim, eu vejo isso tudo, Maurício, como é uma mão na roda, né? É uma ajuda, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que começar a criar uma outra tecnologia para identificar o que é do chat GPT e o que não foi, o que foi autoria própria, né? Por exemplo, as universidades vão ter que começar a ter um sistema que identifique o que foi plágio, o que não foi ali no meio. Então, isso é muito engraçado quando a gente para pensar. Mas falando de forma geral com o que você citou, eu acredito que é muito complexo o que a gente, né, a maneira como a gente deva se relacionar com as tecnologias, porque, por exemplo, né, nós queremos viver de uma maneira saudável, de uma maneira mais eficiente, né, todos os nossos dias. Poxa, tem tanta coisa que facilita o nosso dia. Por exemplo, hoje, nossa, eu não preciso nem andar com carteira, né? Carteira física, com carteira de motorista, com cartões de crédito, eu não preciso mais usar porque eu tenho tudo no celular. Eu chego numa maquininha de cartão, eu dou 2 cliques ali no meu celular e eu já faço o pagamento ali na hora. Aí, beleza, mas agora eu já vi que estão desenvolvendo uma tecnologia que ele escaneia a sua palma da mão e você vai lá e somente encosta nas maquininhas ali, porque ela já tem todos os seus dados e você já faz o pagamento. Então, assim, tudo ali a gente deve olhar de uma maneira, creio eu, de nossa, que bom que facilitou nossa vida, mas ao mesmo tempo é perigoso, né? Quem que irá desenvolver isso, né, para frente e não vai talvez conter esses avanços, né, de uma forma que venha proporcionar somente o bem para a humanidade, mas sim entrar em um nível de prejuízo à humanidade. Então, achei muito bom o que você trouxe, Maurício. Olha, tá bem, obrigado. E só para comentar sobre isso, bom, de novo, eu quero repetir aquele tema que eu falei. Não é bem a tecnologia, mas é o uso que se faz da tecnologia. Sim, Então, por isso, até eu faço uma chamada até para o cristão, na verdade, não é fugir disso, mas está envolvido com isso. com certeza. Então, eu vou ser um dos que faz a tecnologia. Até por um acaso, vou te contar, com o meu orientador, eu fiz um acordo quando eu fiz o meu doutoramento. No final, eu omiti uma série de características que ia fazer com que os meus programas fossem mais difíceis de usar em tempo real, ou seja, de usar para controlar um equipamento, por exemplo, alguma coisa
que tenha aplicações menos benéficas. Mas aquilo foi um momento no tempo. Agora, então, voltando, o ChatGPT, aliás, olha, tem muita gente aí que pode estar pensando, pá, que legal, agora eu uso isso para fazer redação, trabalho de português para mim. Olha, infelizmente, no nível que está, de vez em quando ele escreve bobagem e você pode ficar embaraçado com isso. Mas, como falei, a minha visão seria, vamos então estar envolvidos com essa tecnologia, entender como é que vamos nos relacionar com ela e se possível, na medida que for possível para cada um de nós, aí eu volto de novo para as boas obras, para que Deus preparou para cada um de nós. Vou pensar onde eu estou, como é que eu posso utilizar essa tecnologia de uma maneira benéfica. E, de novo, porque tudo isso, a meu ver, é uma manifestação da sabedoria multiforme de Deus. Então, é uma forma. E olha, cada um de vocês, seja você biólogo, seja você engenheiro, seja o que for, é aquele lugar onde Deus colocou a você, as pessoas que estão ao seu redor, e certamente você tem uma influência com relação a essas pessoas. Então, até num certo sentido, somos nós que traduzimos a experiência de vida e também o que Deus fez nas nossas vidas no ambiente em que estamos, que seria o colega de trabalho que vemos de segunda a sexta-feira, seja a família que temos e tudo mais. Muito bom. Eu achei bem legal você ter ressaltado isso, Maurício, que, né, o diabo não é a tecnologia, né? Nós precisamos saber lidar com ela. Da mesma forma, muitas vezes o pessoal crucifica a música, né? Ditando, né, a música secular, enfim, mas na verdade é só uma música que não foi criada com o propósito de glorificar a Deus. Né, então nós precisamos de músicos que glorifiquem a Deus através da música, como também engenheiros eletrônicos, como também psicólogos, médicos e biólogos, enfim, de todas as áreas. E Maurício, vamos para a nossa última pergunta. Eu sei que a gente já falou bastante sobre isso de forma implícita aqui, mas a gente gosta muito e foi o porquê que esse projeto nasceu aqui no Pão Diário. Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim que quero vocês comam, quero vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E eu gostaria de perguntar, como que um engenheiro eletrônico ele pode fazer da sua profissão um ato para a glória de Deus? Bom, olha, o verso que me vem à mente é aquela história, vocês receberam de graça e vocês dão de graça. Porque, olha, no fundo, a nossa formação, a família em que nós crescemos, tudo, no meu caso, boa parte da minha formação acadêmica foi paga pelo pessoal do Brasil, quem paga imposto de renda no Brasil, que manteve universidades, ou seja, recebemos muita coisa. Então, eu vou tentar também dar de volta. Até eu vou te falar, o meu trabalho atual envolve também, eu trabalho mais com orientação de alunos de mestrado e doutoramento, e já tive chance de orientar muitos brasileiros. Eu acredito que isso pode ser uma maneira de contribuir. Aliás, um exemplo que eu gosto muito, eu acredito que é uma firma de engenharia alemã, que eu acho que foram eles que inventaram, eu não sei se foi o anti-lock braking system, é um sistema de freios, e eles poderiam ter patenteado a tecnologia, e é uma coisa que salva vidas. Eles deixaram aberta. Nossa. Então, qualquer um pode usar essa tecnologia, ou seja, é um exemplo, assim, de novo, mais fácil de ver que, naquele momento, eles abriram mão do lucro e fizeram uma coisa que beneficia a vários outros. De novo, onde eu estou, eu não sei se eu um dia vou ter chance de inventar uma coisa assim que ajuda tanta gente, mas, dado as minhas limitações aonde estiver, talvez eu ajude uma pessoa, duas pessoas, talvez utilizando os conhecimentos que eu tenho. Então, eu sugeriria que seja isso. Então, volta de novo a inspiração do Espírito Santo, olhos abertos, trabalhar sob a perspectiva de que eu trabalho vendo a multiforme sabedoria de Deus na área em que eu trabalho. E eu espero com isso, sei lá, espero que a minha engenharia eletrônica seja útil para pessoas. Sim, eu acho isso incrível, Maurício, porque a história de alguém que me fascina muito é a história de William Wilberforce. E alguém que tocou a vida de muitas pessoas, né, que aboliu a escravatura na Inglaterra, enfim, depois isso se tornou algo, né, mundial, por mais que a gente saiba que ainda exista, né, escravos espalhados pelo mundo, mas de forma geral ele foi quem abriu o caminho para que isso acontecesse. Só que a gente olha sempre, né, em um impacto gigantesco, né?
Tipo assim, nossa, milhares de milhões de pessoas, mas o que eu achei incrível, assim, foi que você trouxe várias pequenas coisas. Poxa, eu posso desenvolver algo aqui que vai melhorar, né, até esqueci agora o, o aparelho do coração, né, o marca-passo. Pode melhorar o marca-passo de alguém que precisa utilizá-lo. Então, assim, essas pessoas que a gente está querendo encontrar aqui, essas pessoas que a gente está querendo ouvir, porque, assim, claro que quando tem um impacto gigante, é incrível, é lindo de ver, e se for cristão ainda, é mais bonito ainda para a gente aplaudir, mas, de forma geral, tem muitos escondidos por aí que estão fazendo coisas extremamente relevantes, mas que a gente não sabe. Então, de forma geral, a gente quer te agradecer aqui pelo seu sim a Jesus para sua área profissional, por você ter, né, confiado no Senhor e ter trilhado sua carreira, estar trilhando sua carreira até hoje para melhorar a nossa vida de alguma forma. Então, te agradeço, Maurício, por ter participado dessa conversa, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, e é isso aí. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Olha, não, é somente isso, eu concordo, eu agradeço e, bom, repetindo o que nós falamos, vamos continuar nas boas obras que Deus preparou para cada um de nós. Então, eu agradeço e até a próxima. Valeu. Pessoal, você que nos ouviu até agora, que Deus abençoe vocês, tá bom? E te espero no próximo Redimindo Profissões. Valeu, tchau, tchau.